Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Pílulas de Gestão de hoje. Hoje o nosso Pílulas ele vai ser um pouquinho diferente, espero que vocês gostem, mas hoje eu quero tratar com vocês da questão das práticas de gestão de pessoas em laboratórios ou nas organizações. E para isso, eu vou estar disponibilizando para vocês um tópico, das nossas videoaulas do curso de práticas de gestão de pessoas em laboratórios. Então vocês vão ver praticamente uma aula, uma videoaula, mas que é bastante importante em relação ao entendimento, em relação à necessidade de estruturar a gestão de pessoas dentro do laboratório. Então espero que vocês gostem, aproveitem esta pílula e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, na nossa próxima Pílulas de Gestão. Ainda estou aceitando sugestões, de que temas vocês gostariam de ter toda semana. Então, quem quiser sugerir, por favor, mande a sua mensagem, a sua sugestão, que a partir das sugestões a gente vai estar procurando atendê-los. Então, boa pílula, bom conhecimento e nos vemos na próxima semana. Grande abraço a todos. Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula do nosso curso de gestão de pessoas. Espero que vocês tenham feito uma excelente introspecção da nossa primeira videoaula, que vocês tenham entendido claramente a necessidade de nós introspectarmos essa nova questão da gestão de pessoas. A necessidade de nós termos este compromisso de fazer da nossa empresa uma melhor organização em relação à gestão de pessoas. E que principalmente vocês tenham entendido que enquanto nós tratarmos pessoas como recursos humanos, serão apenas pessoas descartáveis. Nós temos que mudar esse conceito de recursos humanos para a gestão de pessoas, que é um conceito muito mais amplo, é um conceito muito mais desdobrado do que simplesmente um conceito tecnicista, né? Um conceito de capacitação, desenvolvimento e demissão. Não é isso. Gestão de pessoas é algo muito mais abrangente. Gestão de pessoas é um desdobramento, é uma das partes do RH. Porque se nós simplesmente tratarmos as pessoas como um processo de RH, nós não vamos estar indo de encontro ao sucesso da nossa organização. Então é preciso entender que esta função RH, ela é desdobrada ou ela deve ser desdobrada dentro da nossa organização com 3 focos. O primeiro é o foco de pessoal, né? Aquela questão burocrática da organização, que é a parte que vai interessar simplesmente aos órgãos fiscalizadores, né? Ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Justiça, seja lá quais órgãos fiscalizadores estejam envolvidos no nosso processo de gestão de pessoal. Vai envolver aqui a questão de ponto, de salário, né? De folha de pagamento, de atestados. Isso, pessoal, é apenas a questão burocrática da gestão de pessoas. Aí, quando nós transformamos, né, partimos já desse processo inicial, que infelizmente ainda muitas organizações estão só com esse processo burocrático, nós já passamos a pensar, né, na questão um pouco mais focada, que é onde a grande maioria das empresas estão hoje, que é tratar as pessoas como recursos humanos. E aí elas começam a focar na capacitação, elas começam a focar no desenvolvimento e a fazer alguma coisa em relação à motivação das pessoas. Só que o grande problema dessa função, desses recursos humanos, é que fazem isso sem planejamento. E sem o planejamento básico, que é o planejamento do perfil das pessoas em relação aos processos da organização. E aí fazem capacitações, fazem desenvolvimentos que normalmente não são eficazes e que não atendem às demandas da organização. E aí a direção, a chefia começa a reduzir os investimentos em capacitação. Por quê? Porque não estão fazendo nem o que seria básico, que é focar a capacitação em processo, e não está sendo feito. Então não adianta eu querer fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, um bom treinamento, se eu não souber o básico, que é o perfil que eu preciso do meu profissional. E esse perfil tem que estar calcado em 2 coisas
fundamentais nos processos que ele vai operacionalizar e nas estratégias da organização em relação àqueles processos. É isso que vai fazer com que eu tenha uma base inicial da questão dos recursos humanos. E a partir daí, então, eu começo a focar na questão da gestão de pessoas. E é aqui que nós queremos chegar. Nós precisamos ter um conjunto de dados, de informações que nos façam chegar à questão de gestão de pessoas, que é a gestão focada na participação das pessoas como parte da administração, das pessoas como seres que resolvem, das pessoas como seres que são fundamentais, das pessoas como seres que realmente são o capital maior de qualquer organização. Então, isso é o entendimento básico que a gente precisa ter para começar a tratar de gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas é um processo que inicia, né, um processo global, que inicia com a contratação, mas principalmente ele foca na manutenção das pessoas da organização. E as organizações dependem das pessoas para dirigi-las, para controlá-las, para fazer operacionalizar e para funcionar. Não existe sucesso, como eu disse para vocês na nossa videoaula, não existe sucesso se nós não tivermos pessoas. E esse sucesso depende de pessoas felizes, de pessoas capacitadas, de pessoas que vejam na nossa organização um futuro para elas e para a organização. Então, as organizações, elas são constituídas de pessoas e elas têm que entender que o sucesso delas depende dessas pessoas. E esse sucesso, para ele ter continuidade, é preciso que essas pessoas realmente gostem da organização e gostem do que fazem. E esse é o papel da gestão de pessoas. Encontrar pessoas que sejam realmente profissionais, que gostam do que fazem e que tenham objetivos que consigam ser alinhados aos objetivos da organização e que haja uma clareza de crescimento, tanto para a organização quanto para aquelas pessoas que lá compõem o seu quadro funcional. Tá? Não é fácil administrar, encontrar esses objetivos, realmente não é fácil. Mas tem funções básicas, tem questões básicas que o sistema de gestão de pessoa, que o profissional de gestão de pessoa tem que saber organizar. Ele tem que começar o seu processo identificando algumas questões básicas, né? Alguns perfis básicos que vão fazer com que a questão da gestão de pessoas seja realmente eficaz e responsável. Entre essas principais questões da administração da gestão de pessoas está em fixar objetivos. Né, fazer o planejamento da gestão de pessoas. É aquela questão que eu colocava para vocês, né? A questão básica. Então, gestão de pessoas, para ter sucesso como administração, tem que conhecer os processos da organização. Não que o gestor de pessoas tenha que saber operacionalizar, mas ele tem que saber o que faz cada processo, para que ele possa traçar um perfil profissional para cada processo. Ele tem que saber analisar as questões relacionadas àquele processo. Né? Ele tem que traçar um perfil onde tenha pessoas que possam solucionar problemas daquele processo. Organizar e alocar os recursos para aquele processo. Mas, principalmente, o gestor de pessoas ele tem que saber comunicar, dirigir e liderar as pessoas. Ele tem que saber negociar com as chefias, ele tem que saber negociar com a direção para que realmente a área dele seja reconhecida como uma área fundamental para o sucesso da empresa. E que, infelizmente, não é isso que acontece na maioria das organizações. E como que o gestor de pessoas vai fazer isso? Mostrando resultados. Mensurando, avaliando, controlando, mostrando para a direção que cada minuto, que cada centavo investido, que retorno isso está trazendo para a organização. Este é o grande desafio do administrador de gestão de pessoas. Esse é o grande desafio de quem está à frente de um processo de gestão de pessoas. É fazer com que tenha essas mensurações, estes controles, e que esses controles realmente convençam
as suas direções, as suas chefias, do quanto elas têm que, de fato, investir nas pessoas. Então, se nós partirmos por aí, a partir de um planejamento básico, né, que nós podemos usar como ferramenta o PDCA, que é uma questão, um método fundamental para qualquer planejamento. Então, nós temos primeiro que planejar a nossa área, né, definir o objetivo da nossa área, definir as metas da nossa área e definir os métodos da nossa área. Que métodos são esses, pessoal? São os métodos dos nossos subprocessos dentro da área de gestão de pessoas, que vai desde o recrutamento e seleção, chega até o processo de demissão de pessoas. No mínimo, nós temos que ter dentro da nossa área, no mínimo, 8 planejamentos. Um planejamento para cada área da gestão de pessoas, com metas, com objetivos, com métodos. Isto é a primeira parte, isso é o planejamento, isso é o pensar a gestão de pessoas. A partir daí, eu tenho que estabelecer, então, como que eu vou desenvolver isso dentro da organização. Eu sei que isso é complexo, muitas vezes vocês são sozinhos dentro da organização para fazer isso. Muitas vezes vocês têm outras funções além de cuidar da gestão de pessoas. E, obviamente, quando isso acontece, vocês não são gestores de pessoas. Infelizmente, me desculpem por dizer isso, mas vocês são meros cuidadores burocráticos dos recursos humanos e não gestores de pessoas. Que o que vocês vão fazer de fato? É cuidar de ponto, é cuidar de folha salarial e, de vez em quando alguém pede ou vocês se lembram, fazer um desenvolvimento de um treinamento para alguém. Então, isso não é fazer gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas é organizar os processos, é desenvolver esses processos de forma que vocês consigam treinar, implantar e executar isso dentro de cada área, dentro de cada setor, mas principalmente dentro do setor de vocês. Checar e avaliar o resultado, verificar periodicamente aquilo que está sendo feito em relação à gestão, que resultados estão dando, porque é isso que vai convencer a minha chefia, a minha liderança direta a melhorar e a investir no meu processo de gestão de pessoas. É o que vai incentivar a fazer novas ações. Então, nós precisamos mudar, enquanto gestores de pessoa, esses conceitos, né, de RH para um conceito de gestão de pessoas realmente. Se vocês não têm essas condições, e eu sei que a grande maioria que deve estar fazendo o nosso curso não tem essas condições porque não atua só nisso, bom, vamos ver onde a gente pode focar. Quais são os principais métodos de resultado, mas principalmente, de novo, né, não esquecer que nós temos que investir nas pessoas, pelo menos na satisfação, no bem-estar, na capacitação, no desenvolvimento. Isso, no mínimo, qualquer gestor, qualquer responsável por gestão de pessoas pode fazer dentro da sua organização. Então, se nós não pudermos fazer um planejamento como um todo, vamos focar naquilo que é mais importante. Dentro dessa estrutura, pessoal, né, de gestão de pessoas, que é o nosso desdobramento do RH, então a gente tem que pensar, né, em termos de pirâmide, vamos dizer assim, né? Que é a base que todo mundo faz, porque é obrigação legal, é a questão do pessoal, do controle burocrático. Né? A partir disso, nós temos que ter uma evolução para a questão da capacitação, do desenvolvimento, do treinamento, para que a gente possa chegar, então, num terceiro nível, que é começar a pensar as pessoas, como participantes, como peça importante do negócio, até que a gente consiga chegar no topo da pirâmide de gestão, que é pensar a gestão estratégica de pessoas. Né? Transformar o nosso RH em gestão de pessoas com questões estratégicas, de benefícios, de satisfação, de motivação, de fazer as pessoas se sentir, de fato, parte importante e fundamental do meu processo empresarial. Então, nós temos aí 3 níveis. O nível operacional, que infelizmente é o que a grande maioria faz. O nível tático,
que já houve uma evolução e tem muitas empresas fazendo, até por força de requisito legal, mas o que nós queremos ser é estratégicos. E estratégicos é pensar em pessoas e é pensar em gestão estratégica de pessoas. Então, essa é a estrutura que uma empresa de sucesso, para se manter no mercado, vai ter que ter dentro da sua relação de gestão de pessoas. E é isso que nós queremos que vocês entendam. Por mais que talvez vocês hoje não tenham a condição de fazê-lo dentro da sua organização, que vocês saibam que, infelizmente, em algum momento, se a empresa, a organização que vocês trabalham quiser se manter no mercado e ter sucesso, ela vai ter que ter isso. Então, nós temos que estar preparados para dar esse nível de atendimento à nossa organização. E aqui eu quero trazer para vocês, para finalizar essa nossa videoaula, um conceito, né? Um conceito de gestão de pessoas. O que é a gestão de pessoas? Segundo Fisher, né, é um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Então vejam que é uma coisa, pessoal, que realmente é mexer com as pessoas. É trazer a cultura das pessoas para dentro da organização e não ao contrário. Quando se fala de gestão, é isso. É eu conseguir fazer esse concernimento da cultura da organização com a necessidade das pessoas. Isso é fazer gestão de pessoas, através de políticas e através de práticas que mantenham essa realização saudável no ambiente de trabalho. Então, espero não ter assustado vocês com esses conceitos de administração, do desdobramento da função RH, mas leiam o nosso material complementar, façam os exercícios simulados, tá? Solicitem informações ao tutor, mandem e-mail, telefonem, ok? Usem o chat, estamos à disposição de vocês e daqui a pouco nós nos encontramos na nossa próxima videoaula.